E aí, gente, bem-vindos ao Pod Pri. Hoje eu tô assim com o coração meio acelerado, disparado, porque eu tô com duas incríveis mulheres, duas amigas, duas maravilhosas, que eu sou mais do que fã de carteirinha. Eu amo essas duas, eu vou falar a verdade, rasgado aqui, eu amo essas duas mulheres de paixão. E tô muito feliz de estar aqui. E para você saber quem é, não segura aí não. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tem recados aqui, tem histórias, estudos incríveis que elas vão compartilhar com a gente aí de forma muito generosa, que são, porque eu conheço bem, e você precisa saber desse assunto. A gente traz assuntos aqui no Pod Pri, que são assuntos complexos, complicados, mas de uma forma fácil, de uma forma gostosa de saber. Eu estou aqui com duas grandíssimas amigas, professoras, né? Professoras e estudiosas, tem um monte de adjetivos lindos aí, mas elas vão falar. Eu estou aqui com as professoras, a Grace Duarte e Lucimar Gonçalves. Gente, muito feliz. Que bom que vocês aceitaram e, nossa, gratidão imensa de ter vocês aqui, viu? Pri, gratidão é nossa, né? Com certeza, é um prazer compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, do nosso conhecimento, né, Lu? Obrigada por esse espaço também. Sim, sem dúvida, muito obrigada. E que legal, viu, gente? Porque eu sei de muita coisa aqui, mas eu quero compartilhar o que elas sabem com muita gente. Então, compartilha isso que a gente vai conversar aqui, que é muito conteúdo de qualidade, conteúdo bom. Eu estou falando com duas pesquisadoras que eu conheço a história, que eu sei que são mesmo do estudo, e é o que a gente precisa para a gente se aprofundar mais, e tem muito a ver com esse tema, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho quem são vocês, eu já sei, mas eles ainda, alguns não sabem, quem são vocês, um pouquinho da história, para a gente entrar aí na temática, né? Que eu acho que tem a ver não só com esse momento que a gente vive da política, das fake news, da comunicação, do branding, né, da marca de cada um, mas do que vocês vêm construindo aí ao longo dessas vidinhas. Pode começar, Lu. Eu vou começar dizendo que eu sou professora, que eu acho que é a coisa que mais me define, né, a função, né, que mais me define. Então, eu sou professora, estou ali no finalzinho do meu mestrado em práticas de comunicação e consumo, estudando fake news nas eleições de 2018, 2022. Estou coordenando os cursos de comunicação lá da Brás Cubas. E aí, esse tema que a gente vai conversar, que é um tema que fala, né, que se relaciona diretamente com o que eu pesquiso, com o que eu estudo. Então, para mim é uma grande honra estar aqui mesmo, de verdade. Que legal, Lu. E aí, Grê? Eu também sou professora, com muito orgulho. Isso aí. Eu acho que a Lu trouxe isso muito bem, isso é o que nos define, né? Esse é o nosso propósito, no fim das contas. Estou coordenando os cursos de comunicação, marketing e alguns da área de gestão da UMC. E aí a gente tenta trazer essa discussão reflexiva, né, sobre o papel da comunicação em todas as vertentes. E também sou egressa do curso de comunicação, práticas de comunicação e consumo da ISPM. Fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa. Talvez por isso até esse convite, porque a gente lançou muita luz sobre o olhar da comunicação mercadológica e essa visibilidade ou estratégias da propaganda política, né? Então a Lu e eu unimos nossos olhares e aí acabamos desenvolvendo alguns projetos e o trabalho que a Lu desenvolve. Então, eu só colaboro, a gente troca umas figurinhas ali. Elas são humildes, né? Mas não, é grandioso demais aqui o trabalho delas. E assim, hoje eu fico muito feliz, né? Porque como coordenadora que eu fui dos cursos e ter essas duas parceiraças, assim, coordenando os cursos de comunicação, uma na Brás Cubas e uma na UMC, né? Na de Mogi das Cruzes, a gente fica muito tranquilo que os cursos, os alunos e essa área tá em ótimas mãos. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter vocês lá, né? E quando a gente fala, o curso de publicidade, o jornalismo, os tecnólogos, enfim, de gestão, quando fala que seja qual for a universidade das duas, eu fico tranquila, porque eu sei que estão em ótimas mãos, né? E feliz desses alunos, desses professores, que tem duas profissionais, professoras aí de alma, né? Que é o que a gente é, professora de alma, assim, de apaixonadas.
E é isso, né? É isso que a nossa cidade precisa, porque tudo é política, né, gente? Muitas vezes eu tenho falado, Priscila, agora você é política. Na verdade, a gente sempre foi, né? O professor é um agente político, é um agente de transformação, é um agente que engaja, que pede os representantes. Então, assim, a gente sempre foi. Só que a gente é aquela política que vai além do partido, além da ideologia, é a política ideária mesmo, né? De transformação. Então, eu estou aqui com 2 agentes políticas incríveis e que têm estudado isso, que têm estudado não só toda essa questão do plano, do projeto de um governo, tal, mas dos entes mesmo, né? De como eles se comportam, como eles constroem a sua imagem e que tem a ver com a conduta. E eu acho que é muito do que a gente vai abordar aqui. E as pessoas precisam saber disso, até para elas votarem melhor, para elas elegerem melhor e entenderem que o poder está na mão da população. Muitas vezes a gente atribui ao candidato ou ao governante, né, mandatário, a culpa de muita coisa. E a culpa está muito na nossa falta de análise, a nossa falta de busca, de aprofundamento enquanto o eleitor, enquanto cidadão. Né? Então a gente vai falar um pouco disso. É importante o que elas vão trazer para que vocês entendam o que está por trás da construção dessas imagens, né? Eu fico muito feliz aí de falar sobre marca pessoal na política, né? É uma disciplina que a gente trocou muito e já lecionou muito, já estudou muito juntas, né? O que eu acredito. E eu queria que vocês falassem, né? A Grey, que é a praia dela aí desde, acho que em 2014, que a gente participou daquele Incibrac, que tinha a ver com marketing político. Então lá a gente apresentou um trabalho, um projeto e falava muito dessa questão do marketing limpo, marketing eleitoral, marketing político limpo, fazendo uma alusão mesmo tanto ao digital que estava chegando, como essa questão mesmo até consciência social, de consciência social, ambiental, né? Então é uma discussão assim que não é nova, há pelo menos 10 anos, e que vocês começaram a se aprofundar aí nas pesquisas de vocês, né? Grey, fala um pouquinho pra gente, né, essa relação do marketing, marca pessoal, o personal branding, que a gente está falando o branding, né, como marca aí de pessoas, e antes da gente continuar, eu acho que explicar um pouco esse conceito é legal. Eu até estava conversando com a Lu um pouquinho antes da gente começar, e eu falei assim, acho que antes da gente falar sobre marca pessoal, é importante a gente fazer só uma breve apresentação do que é realmente uma marca. O que a gente fala, entende como uma marca. Se a gente olhar para o mercado, por exemplo, no olhar do consumidor, o que é a marca para o consumidor? Ela serve para você identificar, né, a procedência, né, quem fez. Então, isso dá segurança para o consumidor. E para a empresa, que tem uma marca registrada, reconhecida, uma identidade visual simbólica ali que representa ela. Também é uma forma de segurança, porque aí eu digo para esse consumidor, eu estou produzindo algo para você e garanto a qualidade. E para o consumidor esse olhar. Então a gente pode falar que marca, nesse sentido, é a construção de uma identidade. Uhum. Hoje existem várias formas de expressividades da marca. Então, vai desde a cor, uma marca sonora e assim por diante. Claro que é muito mais do que isso, mas só para a gente nivelar, se situar, né? E entender um pouquinho melhor. Quando a gente traz isso para a pessoa física, né, a identidade pessoal, o que te define? O seu nome pode ser parte da sua construção de marca. Mas só isso, a gente fala na gestão de marca que existem algumas dimensões para a gente avaliar uma marca. Avaliar a partir da percepção daquele que consome. Quando a gente está falando de marca pessoal, quem é o meu consumidor? Consumidor simbólico, uhum, né? É aqueles que se relacionam comigo. Então, no trabalho, o chefe, os colegas, na faculdade, os colegas de faculdade, e na vida é infinita as relações. O que eu tenho feito como pessoa para gerar essa percepção de valor? O quanto eu invisto em mim como pessoa para que a pessoa que lida comigo tenha uma percepção de qualidade, tenha uma percepção de fidelidade a mim. E não estou falando de ser fiel, não me trair, mas falar assim, cara, entre
trabalhar com aquele, eu prefiro trabalhar com esse. Então, essa parceria fiel. Lembrança, em que momento esse teu parceiro ou esses que se relacionam com você lembram de você? Qual o sentimento que te impulsiona? E aí aqui são algumas das dimensões que a gente pode trabalhar. E o quanto você está investindo em você. Então, eu fui fazer um curso, eu fui me especializar, eu fui ler, eu fui sair da superficialidade, eu fui buscar elementos que aí numa conversa o outro perceba, nossa, tem sentido, tem valor. A gente até trabalha um pouquinho esses elementos na sala de aula e fala, e aí a minha preocupação com os alunos é assim, não é o que o outro diz ou pensa sobre você propriamente, mas é aquilo que você estimula na percepção do outro, que é exatamente o que as marcas fazem. Né? As marcas investem em propaganda, em embalagens, para ampliar essa percepção de valor. Não que ela entre na cabeça do consumidor com agulha hipodérmica e tal. Quando a gente traz isso para o pessoal, não é diferente. Então, qual é realmente o seu valor? Ou aquilo que você quer deixar como legado? Então, dentro desse contexto, aí eu vou trabalhar a embalagem, eu vou trabalhar o repertório, né? As relações interpessoais para causar boa lembrança e assim por diante. Acho que ficou... É encantador, né, Lu? Mas que aula, né? E assim, se me permite, eu vou pegar aqui o gancho, né, da fala da Gre. Realmente tem a ver com o que eu quero que você perceba sobre mim. A gente fala sobre esse ser e parecer. Então, você, na verdade, se sente afetado pelo que eu pareço, mas este meu parecer tem que estar muito próximo do que eu sou de verdade. Real, óbvio. Um lastro, né? Sem dúvida. Este parecer e ser, né, devem estar entrecruzados. Então, quanto menor o espaço entre esse ser e parecer, mais verdadeiro, né, mais potente, mais real, como a gente fala, né, você entrega mais do teu discurso, daquilo que você promete, enfim. Isso acontece com as empresas. Eu vou fazer uma ponte, né, também acontece com o sujeito político. Legal. Né? Então, esse candidato que quer ser percebido de tal forma precisa, de alguma maneira, ser o que ele aparenta ser. Ainda que no sistema, quando ele entra no sistema, né, na lógica política, esse parecer e ser fiquem um pouquinho difíceis, né, de serem aproximados, porque a gente fala muito sobre isso. Quando o eleitor olha para o candidato, ele elege, ele vota no candidato por aquilo que ele percebe, pelo projeto que ele acredita ser desejável para ele. Então, aquele candidato tem, na minha percepção, um projeto que seja desejável. Ok, mas quando esse candidato é eleito, em geral, o sistema político faz com que esse candidato só desenvolva aquilo que é possível. Então, é o desejável em confronto com o possível. Então, é o que eu mostrei que eu poderia fazer lá no começo e que eu tenho que lutar muito para mostrar que eu posso fazer de fato. Então, é muito bacana a gente fazer essas articulações entre o mercado, entre a marca, entre a propaganda e o aspecto político, porque a gente vai tensionando essas ideias e percebendo que no campo político as coisas são bem mais complexas. Sim, né, muito. Como fala, o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. E aí o discurso fica vazio. Isso. E aí a percepção de valor cai, né? Isso aí tem a ver, eu acho que eu anotei 3 coisinhas aqui dentro do que vocês falaram e eu acho que dentro da política é uma coisa assim, são coisas assim preponderantes, trazer o autoconhecimento. Então, para você passar o que você é, primeiro você precisa saber quem você é. Quem sou eu? Quem é a Pri na fila do pão, né? Quem é tal pessoa? Então, eu acho que trabalhar esse autoconhecimento aí de uma forma intensiva e profunda, eu acho que é fundamental. E 2 palavras, né, que eu acho que nesses atributos aí da marca e tal, que é a credibilidade e a confiança. Uma marca empresarial, uma marca de produto, de serviço ou uma marca de um político. Sim, né? Que é um produto midiático, né? Não deixa de ser. É um produto social, que deveria ser, mas à primeira vista, um produto midiático. Porque até você colocar em prática realmente o teu trabalho, você tem que fazer com que as pessoas acreditem primeiro. Antes, né? Antes. Que a promessa
E aí precisa da entrega, que é aquilo que a Lu traz muito forte, que depende de vários fatores, né? Sim, mas quanto mais próximo da sua essência mesmo, da sua verdade, é mais fácil de você demonstrar esses caminhos e o quanto as suas empreitadas, ali, as suas tentativas, elas fazem sentido dentro daquilo que você prometeu ou colocou num plano, por exemplo, de um projeto de governo, enfim, né? É o que a gente estava comentando esses dias, assim. Hoje, o profissional da comunicação, no modo geral, mercadológico ou não, né, seja na área de serviço ou de bens, enfim, ele tem que ter esse olhar de gestão de imagem e de marca. Se ele for investir todo o esforço dele unicamente para alavancar e tornar um produto ou uma marca conhecida, não quer dizer necessariamente que essa marca vai se sustentar nesse mercado. A gente até lembrou de algumas campanhas de mercadológica, assim, que a campanha era muito boa, então vai lá, experimenta, compra, tal, boom de vendas, porque o consumidor acredita na campanha, uma campanha com alto investimento, alcance, persuasão e tal, compra o produto. Experimentou, não gostei. Fim, acabou. A culpa é da agência? A agência fez, certamente cumpriu os objetivos de marketing, de comunicação, ok. Só que não é só divulgar, é a essência, é a realidade. Então, essa percepção tem que estar realmente muito próxima daquilo que vai ser oferecido. Caso contrário, eu brinco com os meus alunos, eu falo, quem não tem competência não se estabelece. É fato, isso vale em qualquer instância. Na nossa área, isso é muito latente. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falava, Lu, não é possível, olha essa exposição desse candidato, daquele outro. Isso é mercado puro, as estratégias. Ela falou, vamos ver. Vamos atrás disso, né? Porque a Lu é jornalista, então ela tem esse feeling, não, a comunicação apurar, tem que ser o real, vamos apurar e tal. E eu, com o meu olhar de publicitária, falando, tem uma pegada mercadológica. E aí ela foi, lógico, muito mais profundo do que eu ainda esbarro nessas questões de olhar o mercado mesmo. Mas a gente vê um discurso hoje de pessoas, né, envolvidas ou querendo se envolver na questão política que é mercadológico e esvazia-se, né? Despolitiza até, né, Lu? Desinforma, né? E é o que vocês falaram, né? Essa verdade, né, Lu? Essa verdade porque é comunicação de marketing. Se você não tiver produto, preço, praça, para fazer a promoção, você vai vender uma coisa que, é o que você falou, né, Gre? Ele cai por terra. Então, precisa ter esse lastro. Senão a gente não sustenta e a comunicação não faz milagre. Por mais que hoje as pessoas aí, principalmente os mais novos, estão especializados no online. Não, eu sei digital, eu sei tudo. A mágica acontece no offline. Isso, é verdade. Não é? A comunicação legitima o discurso, Sim. mas não é só o discurso, não é todo o discurso, né? E existe uma coisa que eu acho que é legal a gente discutir aqui. Qual é o grande desafio desse sujeito político? É despertar paixões coletivas. Então, quando a gente está no campo da política, a gente está no campo do coletivo. Então, essa identificação pessoal, essa essência pessoal, ela tem que estar atrelada a uma ideologia de partido, ou uma ideologia, a uma causa social, ou algo que cause uma adesão pulsional coletiva, que convoque o coletivo, que é diferente. Então, assim, são esses, a gente sempre conversa sobre isso, essas modulações, né, que a gente precisa fazer, esses ajustes entre o produto mercadológico, estritamente mercadológico, e o candidato. Lá a gente tangibiliza, que a gente não tangibiliza, que a gente trabalha com o abstrato total. Então, o que é o Estado, por exemplo? Eu na verdade, eu me sujeito ao Estado, eu me submeto ao Estado, que é, na verdade, uma entidade abstrata. Quem é o Estado?
Alguns autoritários dirão... Establishment, né? Alguns autoritários dirão, o Estado sou eu. Mas não, na verdade, o Estado é uma construção com a qual eu me identifico. Então, veja, eu me identifico e consumo simbolicamente a ideia de um Estado que é totalmente abstrata, né? E que tem que ter uma representatividade de uma grande causa com a qual eu converse. Então, na política, a ideia do sujeito individual, ela se desfaz. Esse sujeito político precisa estar inserido num contexto de causa, num contexto ideológico, num contexto que converse com as grandes massas. Quem sai na frente é quem consegue despertar essa paixão coletiva. Então, a sua causa pessoal, que é sua, você percebe que também é uma causa da grande maioria. Então, quando a sua causa pessoal conversa com a causa da grande maioria, aí a gente começa a brincar. Uma convocação, aí a gente começa a fazer um trabalho Lu, bacana. Aí você foi na veia, porque assim, muita gente, ou muito candidato, ou muito político, enfim, abraça a causa que não é a causa dele. Exatamente. O cara, ele pega a causa para entrar surfar numa onda, e que não é a causa dele, mas que logo ele fica despido, porque aparece. Né? E que eu vejo muito a educação. Tem muita gente surfando. A educação é a salvação, a educação é o que vai salvar, a educação é o que vai resolver. Mas às vezes ele não está nem aí para a educação. Na verdade, ele não tem essa paixão. O coraçãozinho dele não vibra por isso. Mas ele pegou uma onda, que é uma coisa que a gente sabe que hoje é universal. A questão da educação é um problema que, se a gente resolver a educação, a gente resolve o mundo. Sim. E que é tão complexa, mas que o cara surfa sem nem ser da área, sem não saber o que está falando, sem, na verdade, ter nem essa paixão mesmo pela causa que não é dele. E isso se dissolve, né, com o tempo. Isso se dilui no ar. E aí a gente começa a falar, puxa, não era bem assim, porque a gente ouve coisas de pessoas que tem mandato ou não, mas que você fala, meu Deus, esse daí não entende nada do que está falando, e nem é assim que funciona a coisa, né? E aí a gente começa a perceber. E aí eu vejo que a gente ia perguntar quanto tempo é necessário para a construção de uma marca, né? E no caso da política, e quando o candidato começa a pensar nisso. Lembrando que a gente tem hoje o coletivo super bem informado. Por mais que a gente tenha fake news, aquele que quer buscar mesmo a profundidade, ele vai atrás das fontes até ele chegar em alguma conclusão, né? Então a gente tem também um eleitor, um consumidor bem informado, com uma fonte de busca enorme. Então tá mais complicado você também ser tão montado, né? Aí tem até uma crítica, talvez. Sim. Porque o que é uma construção de marca? Né? Pode ser positivo ou negativo. Não é à toa que a gente vê um monte de artistas, né, pessoas conhecidas mediaticamente, né, ou até do mundo do esporte, que bandeia ali para a área, para a vida pública, né, política. Será que realmente há um propósito? Não quero dizer, entendeu? Mas é bom, pode, né? até ter, mas assim, há já uma construção de marca ali. É uma marca política? Não sei. Mas as pessoas apostam e votam e elegem. E por quê? Se você questionar um eleitor de algum dessas pessoas que já são mediaticamente conhecidas e falar, por que você vota? Ah, porque é ele, né? Ou é ela. Tá, mas politicamente, qual é a proposta? Como assim? O mais importante não é levado em conta, né? Então, aí esvazia-se. Despolitiza. Vira quase um jogo de torcida. É o meu candidato contra o seu candidato. Que não é isso, né? E o propósito. Por isso que eu insisto, né? Há muito um jogo mercadológico de construção de produtos midiáticos para, vou ser bem pesada agora, de certa forma alienar para as reais discussões. Fecha os olhos e vai. Celebridade, então, né? É o meu contra o seu, a direita contra a esquerda, e vamos embora. Vamos lutar, né? Eu acho que há tempos atrás, acho que até a Lu pode falar mais sobre isso, porque ela é uma estudiosa dessa área, havia muito mais um propósito real, de causas, de, sei lá, de política mesmo, raiz. Tanto que eu
lembro, assim, meus tios, meus pais conversando sobre isso, e tinha sempre aquele que falava, eu não gosto de falar sobre política, porque era pesado, não era um candidato ou outro, era uma ideologia mesmo. Hoje, embora esteja muito mais em pauta, se discute muito menos. De forma muito mais superficial, né? Muito, é um candidato e o outro, ponto. Ficou raso, é nisso. É nisso que se resume. Uhum. O que a gente percebe, pesquisando até, né, é que há definitivamente, né, indiscutivelmente, um deslocamento do que a gente chama de instância política para a instância midiática. Então, vamos pensar o seguinte, nesse tempo que a Greta está citando, está falando, você tinha os debates públicos acontecendo nos sindicatos, nas associações, nos partidos, os espaços públicos de debate eram muito bem definidos. Então, eu participava politicamente quando, claro, participava de um grupo político, porque a política ela é estruturada em grupo, né? Pelo menos em teoria, assim, né? Então, eu tinha lá aqueles espaços de debate público, eu tinha as ruas, eu tinha as manifestações de rua, ainda que eu não participasse de nenhuma, de algo não tão estruturado. O que a gente vem percebendo nos últimos anos, na última década, mas essencialmente depois do fenômeno da internet, é que esse espaço de debate se deslocou para a mídia, especialmente a mídia online. Então, é claro, a gente vai colocar debate entre muitíssimas aspas, porque se eu desloco essa conversa para as redes digitais, por exemplo, eu esvazio a qualidade desse debate no sentido em que, neste espaço, eu tenho todas as questões midiáticas envolvidas, então eu preciso modular as minhas falas, os meus discursos para a lógica daquela mídia, e isso já vai pasteurizar o meu discurso. Eu tenho desinformação, eu tenho debates rasos, eu tenho muita gente discutindo o que não se sabe. O reputacional individual do sujeito, que quer às vezes mais like, compartilhamento. Então ele causa, ele lacra, como a gente fala, a ideia é lacrar e não propor uma discussão. Então claro que muitos pesquisadores hoje dizem, não, a mídia não é um espaço de debate público, ela nem possibilita mais isso, como ela possibilitava até então. Por quê? Porque é um espaço extremamente confuso em termos de conhecimento, informação e ideologia. E os interesses mercadológicos que não envolvidos ali. Exatamente. Então a gente acaba votando, e aí como a Gri falou, você acaba votando num candidato porque ele tem uma boa performance midiática, não porque ele tem uma boa performance política. E esse é o grande desafio do contemporâneo. Por isso que discursos políticos, política, são assuntos tão relevantes hoje. O que você está fazendo aqui é tão importante. Porque há vários deslocamentos que vão desconfigurando ou transfigurando, vamos dizer assim, ou reconfigurando essas discussões que são super importantes para a sociedade. Mas a sociedade se deixa levar por esses debates midiáticos muito mais do que o debate de conteúdo. E o contrário também acontece, né, Lu? Então, o cara, ele é um cara político, um sujeito político, né? Ele segue nesse caminho e vê nas plataformas digitais a possibilidade de alavancar, de trazer essa visibilidade, porque a mídia, né, o alcance está ali na palma da mão. E aí, essa forma, também não sendo generalizada, porque há casos e casos, mas muitos minimizam realmente a sua condição pública, política, o teu trabalho, e aumenta a visibilidade. Isso. Os esforços estão aonde? No contexto midiático. O que é isso? Comunicação mercadológica. Eu invisto muito mais ali do que no que realmente me interessa. Qual foi o meu propósito? Você está ali, por quê? Então, há essa... E assim, a gente não pode colocar também, porque as redes sociais, ela não é a malvada dessa história, né? Nós usamos, a gente faz uso disso. Eu até brinco, eu falo que eu nem sei usar muito bem as redes sociais, porque quando a gente estuda o parquinho, a gente não se sente tão à vontade de andar nos brinquedos. Porque é isso, as pessoas se iludem, né? Porque curtiu, quantas curtidas, quantas publicações.
E se você não tiver um real propósito de qualidade para gerar essa percepção de qualidade, fidelidade, você vai ser lembrado pelo quê? Não é? É louco isso, né? E assim, aí vocês falando me traz muito a questão de que a gente discute a equipe, né? Não, Pri, quanto mais natural, melhor. Não, vamos fazer um texto aqui para ficar. Não, vamos no orgânico, vamos numa fala ali que tá vindo do teu coração, tal, né? E aí você tem mas não vai ter uma produção? Não. Quanto mais real, é melhor. Né? Então, essa questão também, e isso muitas vezes as pessoas falam, não, mas é ela mesma, é aquilo, né? E eu já ouvi muitas vezes eles falam também, nossa, a Pri tem uma equipe de marketing muito legal, né? Porque ela é sempre legal, sempre sorridente, sempre isso. Eles falam, não, ela é assim mesmo, viu, gente? Até demais, né? Mas tem toda uma construção mesmo. Então, assim, você nem separa mais quem é real e quem não é, e muitas vezes a pessoa escorrega no offline, né? Isso. Porque ela construiu alguma coisa que não é, e a gente vê, não, mas a pessoa não é isso aí, não. Quantas vezes a gente ouve de artista, celebridade, ih, a pessoa é metida, a pessoa é isso e aquilo, e nas redes é aquela Miss Simpatia, Mr. Simpatia, enfim, né? Então, assim, esse orgânico, que eu acho que é fazer a leitura desse orgânico e o quão isso é verdadeiro ou não, para não cair nessa ilusão das curtidas, dos likes, né? É perfeito. É difícil também, né? É um casamento, né? Tem que ser um casamento perfeito, né, Pri? Você precisa trabalhar um discurso que tenha um ethos, né, que tenha uma carga de verdade ali, obviamente, uma coisa, né, que gere uma identificação com o coletivo, usando as lógicas de circulação das redes. Você precisa usar. Então, quais são, né, como é que eu me ponho aqui, como é que eu me apresento, quais são as palavras, porque isso tem que circular. Se você não dominar essas estratégias, tá, né, as dinâmicas das redes digitais, de como se circula a informação ali, se você não domina isso, você tem um discurso super verdadeiro, mas aquele que lacra tapou a sua imagem, aquele que lacra ganhou espaço em cima de você. Então, hoje, é por isso que é tão interessante discutir isso hoje, porque o discurso político precisa de se repensar, né, dentro dessas lógicas de circulação, sem perder a sua essência, sem perder a sua importância, né, sem perder seu aspecto mais fatal, né, real propósito, exatamente. A gente até, um dos artigos que nós escrevemos, né, e apresentamos um congresso, era para falar sobre o discurso lá na CPI. Isso. Né? Como que a CPI da Covid. Então eu lembro que eu ficava assistindo, eu adorava assistir aquilo, porque eu falava, meu Deus, não é possível, não é possível. As discussões iam por caminhos que não tinham o real propósito, e eu falava... já está em outro planeta. Exatamente, aqui, né? E as pessoas ali querendo lacrar. Aproveitando aí o termo. Por quê? Porque enquanto estava com essa transmissão ao vivo, eles estavam vendo, acompanhando as suas redes. Olha, então, os senadores, olha aqui, agora estão curtindo, agora estão cancelando, estão falando, esse está dando audiência. Mantém. Bate nesse, segura. Um jogo que midiaticamente, ok, mas isso mesmo, manter a audiência. Né? Esqueceram então virou um programa. Ali. E essa questão de pôr as placas, tudo composto como um cenário para um comercial, para uma série. É uma produção, né, Gri? E aí a gente veio trazer essa reflexão, né? Como que hoje, por conta das dinâmicas das redes sociais, esse alcance que eu, enquanto leitora, agora eu consigo mandar lá para o meu candidato, você fez isso, você fez aquilo, olha que legal. Eu me aproximo e vou direcionando. Na comunicação mercadológica, a gente chama de sociedade brifada. E é isso. É a sociedade brifada dentro do contexto político. O cara que está lá te representando, ele se esvazia e se enche se infla dessa vaidade. Isso está lacrando, isso não está lacrando, isso está dando curtidas, isso não está. Tipo, cara, o que você está fazendo aí, né? Sim. Você tá pra... E aí aliena.
Tô muito trágica, né? Não, mas é bom pra gente saber, né? E aí, enquanto eleitor mesmo, que somos todos, né? Nunca sair desse papel, que a gente é muitas vezes manipulado, muitas vezes é enganado, enfim, porque também a gente fica no flow ali, na ondinha superficial, na marolinha, a gente não desce. E aí a gente vira refém mesmo desse tipo de atuação, de discurso, de produção, né? Então é importante a gente saber que está sendo alienado. Muitas vezes a gente quer, porque você fala, meu Deus, o negócio é tão caótico que é melhor ficar alienado. E muitas vezes a gente não sabe. Então esse não saber, eu acho importante essa nossa discussão aqui, porque quem quer escolhe ser. Agora, quem não quer e está sendo sem saber, que eu acho que a gente precisa alertar. Sim. Né? Até por conta de uma educação que também não ensina a mergulhar, que não ensina a buscar as fontes que a gente está falando, conteúdo de qualidade, leituras que te fazem refletir, ter senso crítico, né? A educação está muito, por isso que ela acho que a chave de tudo isso que a gente está falando. Educação política. Sabe um perigo que eu tenho observado assim também? É o seguinte, esse sujeito, enquanto produto midiático que ele se torna, porque aí ele vai ter não sei quantos seguidores, ele tem que fazer as entregas ali e tal. Ele sofre com essa dinâmica da rede porque a qualquer momento ele pode ser cancelado. Ou ele lacra ou ele vai ser cancelado. Então ele tem que se sujeitar, tem entre aspas. Se a gente falar de uma consciência social e emocional, eu estou aprendendo isso com a nossa querida Marina, a vulnerabilidade. Por que você até falou assim, quanto mais real, melhor. E o que é ser real? Eu erro. Eu erro, então desculpa. Eu errei, gente. Falei aquilo, ofendi, olha, desculpa. Mal, Não é assim no off? Na vida real? Então, você erra também. Você fere. Quando esse produto midiático, esse sujeito midiático, né, político ou não, ele vai para o ambiente das redes e se coloca como, né, uma pessoa incrível e demais, ele distancia, porque ele não é demais, ele acha que ele é humano. Ele é humano. Mas aí o Mohan explica isso, né? Os olimpianos, né? Então, aqui, se eu vendo aquele sujeito, eu quero aquele e tal. E aí, quando você decepciona ou você é cancelado, será que acabou para mim, é o fim do mundo? Aí, mostrar que eu sou um sujeito, não só sujeito real. A erro, né? O problema é que vai distanciando o discurso, distancia. Que a hora que ele erra, ele é simplesmente, ele não é nem cancelado, ele é eliminado. Eliminado, enterrado vivo ali na cova, né? E aí eu vou pegar aqui 2 pontos, aí vou fazer uma provocação. Boa. Às vezes, essa adesão pulsional, né, desse sujeito político com o seu público é tão forte que mesmo ele errando, ele não é cancelado. Então, isso depende muito de como ele construiu essa força dessa marca, né? E outro ponto importante que eu acho que a gente precisa discutir aqui, ocupar esse espaço, aproveitar esse espaço, né, para poder discutir isso. Claro que as mídias digitais, elas vêm com muitos benefícios, são inúmeros, incontáveis. Mas é fato que as mídias digitais têm um papel importante na percepção, né, o que a gente chama de produção de sentidos, na percepção de realidade, quando a gente está diante de algoritmos, por exemplo. Então, eu curto uma página X e, a partir desse momento, eu só recebo informações que têm a ver com o conteúdo da página X. Então, esse leitor, ele acaba se colocando numa bolha, e apesar de que alguns teóricos hoje, né, já discutem essa ideia de bolha, mas está numa bolha de saída, ele está um ponto, né, de partida, ele está numa bolha, em que ele só tem acesso àquelas informações tais, o olhar dele, aquilo que concorda com o ponto de vista dele. Quando a gente fala da nossa geração, isso é mais fácil entender e é mais fácil escapar.
Ah, tá, eu estou numa bolha, então eu vou buscar né? um outro jornal, vou buscar uma outra revista, vou conversar com alguém. Só que quando a gente vai para o jovem eleitor, esse eleitor de 16, 17, 18 anos, que não consegue conceber uma vida fora das mídias digitais, como é que você diz para ele, olha, você precisa sair da bolha para poder entender política e poder escolher bem seu candidato? É um grande desafio, gente. Então, nesse sentido, e agora a gente começa a discutir isso no país, eu acho isso muito legal, é preciso que a gente também observe qual é o papel das Big Techs nessa produção de sentido, no que acontece na sociedade, como é que a gente escolhe ou não escolhe os candidatos. Além, né, Lu? Essa visão extremada que a gente tem da realidade. Então, qual é o papel delas nesse processo? Né? Onde é que elas nos jogam? Parte de nós se salva, parte de nós não concebe essa salvação. Não é que não pode salvar, mas não concebe essa salvação. Por isso é que hoje a gente bate tanto na tecla da tal literacia midiática, que precisa vir da escola. Então, esse menino lá na escola precisa aprender a olhar para a mídia de forma crítica, que é uma coisa que a gente não tem. Então, se eu olho para a mídia de forma crítica, eu também vou olhar para o discurso midiático de forma crítica. É uma construção. É uma construção. Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, isso que a Greta está dizendo. É a construção de casca, como você falou, que vai se levando até o cara, de repente, ser cancelado, enfim, ou não. Mas a discussão ainda está muito rasa. Quando a gente vai para a política, a gente precisa de educação. A gente nunca escapa dela, né, Pri? A gente precisa de educação, seja ela... Educação política, educação moral, educação em todos os sentidos, filosofia mesmo, para poder enxergar o mundo como ele é e saber fazer as nossas escolhas, né? Sim. Que louco, né, isso, muito, né? E que legal da gente trazer, porque são discussões, assim, eu vejo que até filosóficas, de certa forma, mas que a gente não tem parado para falar, a gente não tem parado para pensar, para refletir, para trazer, né? E a gente está no automático tão maluco ali do dia a dia, não tem coisa para fazer, não posso, corre, vai, tal, e o tempo vai passando, é aquilo que a gente falou, é mais um semestre, para a gente que é professor isso é muito claro, porque é um semestre para nós, mas para aquele aluno era o semestre da vida dele. Sim, era a formatura dele, era aquela disciplina que ele não teve, ele perdeu. Então, assim, trazer esse tempo, que é o tempo acadêmico, ou o tempo nosso, para a vida, que não dá para perder mais tempo, e que o que você perde ali de ter ensinado, de ter trazido essa discussão, quantos não vão ficar sem? E o que vai ser do futuro dele nesse déficit? Né? É triste, mas a gente tem que encarar e mudar essa realidade. E eu acho que é o papel da política trazer isso ali. Para alguns não é interessante, principalmente para aqueles que não têm uma verdade para mostrar, né? E a gente mas é o nosso papel na educação, é o nosso papel nos plenários, é o nosso papel nas câmaras, é onde tiver trazer isso para discussão. E quem não tiver pronto, que se aprofunde, que vai estudar ou que mude, que vai fazer outra coisa, então, mas não desinformar e deseducar a população. Isso é um assassinato. Até nos cala, né? Porque a gente está falando muito, a gente tem um projeto de educação humanizada, né, na rede, e a gente tem trazido a reflexão, o senso crítico, a autonomia para a criança. Perfeito. E é difícil, porque assim, tem um choque, né? Você tem os indicadores da educação, que você tem que se atentar, e tem que trazer uma autonomia, tanto para o professor como para os alunos. Então, isso às vezes se choca, mas não deveria, porque na verdade eles vão caminhar em convergência em algum momento. Quando você tem um ser autônomo, crítico, que busca a sua formação dentro do leque que a gente tem de conhecimento, ele vai se dar bem nas provas, nos números, nas avaliações, só que a gente ainda não consegue entender isso junto. Hoje eu estava nessa discussão numa escola, né? E ele vai buscar, cara, o que para ele faz mais sentido, o que para ele está dentro de um contexto que ele queira viver, né? E eu falei, e a gente faz isso com o aluno e as gestões, tal, tem feito isso com o professor também. Então vira uma cascata de desentendimento, ou sei lá, desinformação, né? É muito louco isso aí, é muito legal da gente trazer para essa construção, né? Que na verdade, assim, qual é a vantagem competitiva do político que constrói uma imagem? Na verdade, todo político constrói uma imagem, intencional ou não é isso? Exatamente.
mesmo que ele não faça nada, ele está construindo a imagem. E aí? Exatamente. E como construir? Ele tem que olhar muito mais para a conduta dele do que para a imagem na rede social. O que ele tem feito? Qual a postura? O que ele tem decidido? Com quem ele está se envolvendo? Com quem? Essa é a construção da imagem dele. Não é isso? A gente vê muito esse tipo de exemplo, assim, na criação do filho, não é assim? Eu discuto muito isso com o meu marido. Ele fala, mas não comenta isso perto das meninas, né? Pode ser que elas pensem, né, das nossas filhas. Eu falo, tá, mas não é comentar, é atitude. É qual a sua postura diante de uma situação O que você vai fazer? Exatamente. Ou só vai falar? E quando você é um sujeito que representa ali um povo, como é o papel, né, do político, não é o que vão dizer sobre você. É como você vai se colocar diante das situações. É como você se posiciona. E a Lu uma vez falou assim para mim, o não se posicionar já está dizendo, diz muito mais. E é verdade. Tudo diz, né? Tudo diz, né? Aliás, é parte nossa, né? Da nossa área isso. Então, o exemplo, né? Aquilo que a gente ouvia dos nossos pais, o exemplo vem de casa, aquelas coisas assim. É isso, que postura você tem. Não que, claro, não posso colocar isso numa responsabilidade só minha, né? Então, eu sou responsável por aquilo porque eu tivesse comportamento e tal, porque a gente tem as influências dentro da sociedade. Mas, assim, como você se coloca diante das situações. Mais até do que um cidadão, mas como pessoa que representa um público. E independente do que eu quero, mais like, menos like, mais curtidas ou menos curtidas. Porque esse discurso, ou o discurso de convencimento, ele tem que ser legítimo. Senão ele se esvazia rapidamente. As marcas sofrem com isso. A gente tem uma campanha da Pepsi, por exemplo, que eles tentaram fazer uma associação de um ativismo, direito das mulheres e tal. E aí lançaram a campanha e logo que foi para o ar, ela foi cancelada, né, nas redes sociais. E por que foi cancelada? Porque a marca nunca se preocupou com isso. E agora eu vou pegar essa onda. Então, as pessoas não estão dispostas mais. Assim. E hoje a voz está muito ativa, né? Muito rápida, correndo muito rapidamente. Se eu sou um político, ou uma pessoa política, né? Um representante de alguma, sei lá, de alguma sociedade ali dentro do contexto político, eu tenho que ser legítimo no meu discurso. É fato. É o primeiro ponto. Senão eu não gero essa imagem boa, essa percepção de qualidade. Nós chamamos de brand equity, né? Essa equidade da marca. Não gera. Esquece. Fim. Não tem simples assim. E baseado nisso que a Grê falou, e aí um pouco do que a Lu trouxe também, da ideologia, hoje os eleitores votam em candidatos ou em partidos? Ou é difícil, né? Essa é uma pergunta tão importante, né? Porque, mais uma vez, em tese, a política é coletiva. Então, assim, a política partidária, né? Vamos dizer assim, é claro que tudo é política, o que a gente está fazendo aqui é política, no nosso dia a dia é política, enfim. Mas quando a gente fala em partido, né, em política partidária, esse sujeito político só tem voz quando faz parte de uma estrutura política, né? A gente tá vendo agora o caso de uma das ministras do governo Lula que quer romper com o partido, e por romper com o partido ela vai perder um cargo do ministério, porque a negociação é com o partido e não com ela, isso está claro, né? Quer dizer, ela não é o partido, né? Ela faz parte de um partido. Então, em tese, a política precisaria votar no partido porque o partido representa uma causa, representa uma visão, tem uma construção ideológica, é isso que interessa. Só que no Brasil a gente tem um oposto disso. A gente tem o candidato que se sobrepõe ao partido, o que é bastante perigoso em alguns casos, né? Porque quando volta à ideia do coletivo,
Quando eu estou trabalhando com a política, eu estou no coletivo. Eu posso muito bem construir um discurso de coletivo, mas sendo somente eu a pensar. Né? Então, assim, o que é bastante perigoso, eu digo, porque a ideia, o eleitor acha que está votando numa causa que é geral, quando na verdade é uma causa só minha. Então, esse é o perigo do eleitor votar num candidato. Esse candidato precisa estar atrelado a um projeto político que tem a ver com uma causa social, com uma ideologia, com uma forma de pensar, uma bandeira, e não com as ideias particulares de um político. Mas, por conta de tudo isso que nós falamos aqui, o eleitor se deixa, às vezes, levar por essa construção mais midiática do que política e vota no candidato e não no partido. E o candidato também se deixa levar, porque muitas vezes ele tem uma convicção que bate com o partido, enfim, com a ideologia do partido, mas por arranjos políticos, por questões de ganho de cadeira, enfim, do que a gente... Eles se enveredam até para ideologias opostas. Isso. E aí confunde muito a cabeça do eleitor. Exato. Porque o interesse deixa de ser coletivo e passa a ser individual. Não é mais o propósito. Então confunde muito o eleitor. Ele fala, poxa, mas esse daqui teoricamente era a oposição daquele e eles estão juntos hoje. Aí você fala, né? Caramba, né? Como que isso funciona? Então também fica difícil para o eleitor, né, Lu? Ele precisa de muita informação para ele poder fazer essa leitura, que às vezes é mais que subliminar, sei lá o quê. É cansativa. É dura, é penosa, né? Sem contar, assim, a quantidade de partidos que temos, né? Sim. Que são muitos, então as pessoas se perdem, né? nem sabem quem é o quê, né? Enfim. Exatamente. Nossa, olha, a gente precisa de 3 podcasts aqui, porque é muita coisa legal. A gente vai falar, né, do Círculo Dourado, e é uma ferramenta que a gente encontra aí dentro da construção de uma marca pessoal, né, para tudo. E como ele funciona? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu vou ter que confessar uma coisa aqui. Bora lá. Quando a Isabela trouxe pra gente o Círculo Dourado, eu falei, que é o Círculo Dourado, Isabela, legal, me ajuda. E aí ela trouxe, né, que é o porquê, o que representa, como representa e por que representa. Eu falei, eu juro, eu não conhecia, aprendi mais uma aqui. E o que eu entendo isso, Pri? Não é nada muito distante do que a gente falou até agora. Então, quando você lança um produto, o que você quer com esse lançamento? Quando uma empresa produz ou investe em pesquisa e desenvolvimento de algo, o que ela quer com aquilo? Há uma demanda na sociedade para consumo disso? É exatamente, eu acho que assim, na questão da pessoa, seja uma pessoa comum, um cidadão comum, ou uma pessoa política. O que você quer? A gente não faz essas reflexões? Nossa, tá difícil aqui, não aguento mais. Tá, então o que você quer estando aí? Seja no casamento, no trabalho, enfim. Então, eu entendi que é isso. Então, você monta um esquema, um objetivo. Ou se organiza dentro de um planejamento, até para entender se vale a pena. Porque é o porquê, né? O porquê que você está aqui, é o que vocês trazem tanto. O propósito. O porquê que eu vou. Por que eu vou para a política? Por que eu vou trabalhar no meio? Por que eu vou ser professor, né? Exatamente. Porque há uma dificuldade, porque você tem que investir em você, em alguma coisa, investir teu tempo. Enfim, é cansativo, Se você sabe o porquê de estar ali, né? Qual a razão e os resultados a serem alcançados, talvez você consiga se posicionar melhor, você ter um discurso muito mais legítimo. E focar, né? E que o teu coração vibre, né? Porque também você fazer um negócio, que é o que a gente está falando. Muitas vezes vai numa onda, vai numa... Isso, e no teu coração não vibra, fica sacrificado, né? Esse o quê, né, do Círculo Dourado? Eu bati nessa tecla porque eu acho interessante. O que eu represento? Então, eu observo uma sociedade, observo um momento sócio-histórico, né? Mais pontualmente. O que eu represento que está pulsando nessa sociedade? O que conversa comigo eu gostaria de representar? Então, eu vou manter o status quo, eu vou contra o status quo, eu vou provocar mudanças, eu vou manter o que está aí, porque eu acho que o que está aí está legal.
E aí a gente vai para o como a partir desse o quê. Então, como eu vou fazer isso? Se eu quero manter o status quo, ok, então eu vou usar todos os recursos políticos, né, de discurso político, de projeto político, para manter o que está aí. Se eu quero ir contra isso, quais são as minhas ferramentas para estruturar um projeto que vai bater de frente com o status quo, questionar o status quo? Então, o meu o quê, na verdade, ele define o meu como e o meu porquê. Sem dúvida. Se eu tenho um problema lá no quê, né, Gre? Se eu tenho um problema no quê, qualquer coisa serve, qualquer razão serve, qualquer forma de fazer serve. Então, eu acho que, se me permitem aqui, né, mas claro. a pergunta mais importante desse círculo dourado é o quê? O que é que você quer fazer aqui? O que você está propondo aqui? Depois a gente pensa de que maneira você vai propor e por que razão. E voltando àquela nossa conversa, será que a minha proposta é pessoal ou será que a minha proposta é coletiva? Se ela for coletiva, ela tem força política, né? E às vezes ela é pessoal. Às vezes eu só estou preocupado, como a gente vê, né, com o meu bairro. Não que isso não seja importante, mas em termos de grandeza. O meu objetivo é só arrumar ali o buraco da rua do meu bairro, o buraco da rua da minha casa, percebe? Eu preciso pensar coletivamente, não só sobre o meu ponto de vista. E até muitas vezes, e na maioria das vezes, você não está nem no plano. Você está em segundo, terceiro, quarto plano. Né? Você não está no jogo. Você tem que olhar para o outro. E eu acho que essa é a política que a gente sente muita falta. É de olhar para o outro e não olhar para si. Exatamente. Né, para os próprios interesses, para os planos, para a rua da minha casa, para o lixo da porta da minha casa. Não, isso aqui não importa. Eu vou olhar para esse coletivo aí que está gritando, esse social que está. E aí a gente tem que ter um desprendimento, que é o porquê lá, né? O propósito da coisa. E é que é muito difícil, porque a gente vê uma guerra de interesse que você fala, meu Deus, esqueceram que a política é pro povo. Isso. Né? Eu fiz uma fala no negócio do pedágio, assim, que eu achei tão óbvia, mas só que não. A Isa fala, às vezes o óbvio precisa ser dito. O que não é bom para as pessoas não pode ser bom para um governo. E aí um podcast que eu estava numa rádio falou, nossa, você fez uma fala, o que não é bom para as pessoas não pode ser bom para um governo. Eu falei, mas isso não é o básico? Não, é que... Então, assim, cara, a gente desfigurou o negócio de uma tal forma... Como se fosse algo separado. O que é o governo sem pessoas ou pessoas sem governo, entendeu? Não se discorda. Por quê? Exato, né? Então é louco isso aqui. Deixa eu perguntar para vocês, a gente tem agora umas dicas, né, do dica do convidado. Como é possível a gente saber mais sobre esse assunto, todos esses assuntos? Quer dizer, é muito assunto, é muita temática, mas vocês querem deixar aí dicas de livros, de podcast, de sites, enfim, ou de páginas que vocês seguem, né, filmes, o que vocês gostariam de deixar para a turma aí, se aprofundar mais nisso? Eu gosto muito de um filme. Livros tem vários, né? A gente pode até depois compartilhar alguns, assim, mas eu acho que um filme, e isso é acessível muito mais às pessoas, que chama O Primeiro Mentiroso. Ele é um filme de 2017 e ele traz, sem dar muito spoilers aqui, mas assim, é uma sociedade onde ninguém mente, só diz a verdade. Até que um dia uma pessoa mentiu e viu que acreditaram, porque nunca ninguém tinha mentido. E aí há toda uma mobilização social, um movimento, e é incrível, vale muito a assistir. Quem é da área de comunicação, quem se interessa por esse contexto, essa construção, né, da ideia do que é a comunicação, a visibilidade de marcas, de pessoas midiáticas, eu super aconselho. Opa, eu não vi, vou ver. Eu também vou sugerir um filme, vou na onda aqui da Grace. Existe um filme que está disponível na Prime Video, é um filme de 2007, na verdade, se chama Leões e Cordeiros. É um filme incrível que fala sobre política. Na verdade, são discussões, ele apresenta algumas discussões entre uma jornalista e um senador. Então são dois takes, né? São três takes, na verdade, mais importantes. Essa discussão da jornalista com o senador, uma discussão de um professor de ciência política com um aluno, e a visão de dois soldados na guerra do Afeganistão.
E o filme todo vai falando sobre essas questões políticas, sobre participação política e tal. E só eu gostaria de destacar uma cena do filme, um aluno discutindo com um professor e diz assim, eu não vou ligar para a política, não adianta nada interceder, não adianta nada fazer. Quer saber de uma coisa? Eu sou um americano, eu vou batalhar para comprar minha Mercedes e vou viver a minha vida. E aí o professor diz assim, legal, então você vai andar de Mercedes pelas ruas esburacadas, repletas de gente sem grana, de gente passando fome, você vai se sentir bem. Então, eu acho que essa cena mostra o que é o filme e o que a gente está discutindo aqui. A importância da participação política, a importância de acreditar nas mudanças políticas, que você deve votar bem, conhecer bem, se informar bem. Okay. Nada desse papo de, já é assim, deixa para lá. Então, eu sugiro esse filme. Show de bola. Dicas legais, né, pessoal? E agora a gente vai falar um pouquinho, tudo a ver também, a gente fala muito do Ikigai, né? Aqui viemos e tudo mais. Então, assim, o que você ama fazer, aquilo que você faz bem, o que você pode receber por isso e o que o mundo precisa. Então, assim, e aí, em cima disso, se vocês recebessem 2 milhões na conta de vocês, o que vocês fariam para vocês, para quem vocês amam e para o mundo? Vamos ver. Vamos ver o que elas vão dizer com essa grana. E aí, meninas? Nossa, é muito difícil, porque depois da gente discutir aqui desse olhar do coletivo, né, desse olhar para a sociedade, para o coletivo, da rua esburacada, né? Não adianta a gente ter a Mercedes, a minha Mercedes. Então, assim, eu não sei como eu faria, mas eu começaria pelo coletivo, sem dúvida, até sei lá, pensando nas minhas filhas, numa sociedade. Nos alunos, né? Nos alunos, eu acho que é isso. A educação, um movimento de educação, de cultura, de olhar e entender que se o coletivo funciona bem, todo mundo funciona bem, a gente funciona bem. Rede, né? Não sei como, não consigo mensurar isso e nem materializar, talvez, mas eu acho que esse seria o meu olhar, assim. Não sei. Foi primeiro não sei, Lu, não fui bom. Depois para quem ela ama e para eu super concordo com a Grace. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu pudesse usar esses 2 milhões para startar ou para apoiar qualquer movimento social que já existe, que precise de apoio, a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai, consequentemente, auxiliar quem a gente ama e também, na sequência, a nós mesmos, né? Então, é a ideia do coletivo para o individual, né? Do geral para o individual. Elas são tão incríveis, né? Que elas usam os 2 milhões, né, para os outros e vai chegar na gente. Vai chegar, né? Vai chegar. São elas, não tem jeito. E é aquilo, né? O Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Então, se vocês forem bem, eu estou bem. Porque é um reverberar, né, de social que a gente precisa inverter a lógica. Não adianta só eu estar bem. Não faz sentido só eu estar bem. No mínimo, sendo muito grosseira mesmo, eu tenho o melhor carro, a melhor casa, viajo pra caramba, só que eu não olho pro lado e vejo as pessoas em condições de fome, de pobreza extrema. Cara, e o quanto isso, né, não me afeta aqui. Exato. Então é muito louco, né, tudo isso. Acho que tem tudo a ver. Recadão, mas para finalizar, um recado final aí de vocês para quem vai se candidatar, para quem está vindo para a política, enfim, para as pessoas que se identificam com todo esse assunto. Eu acho que é todo mundo, não tem como fazer um recorte aqui da sociedade que se interessa por esse assunto. Esse assunto é universal, né? Que recado vocês deixam? Querem deixar aí as páginas de vocês para as pessoas seguirem também? Eu acho legal. Quem precisar de consultoria, de imagem de marca na política ou marca pessoal, tá aqui 2 mega profissionais e experts. Que recado, meninas? Estude. Estude. Estude o tempo todo. Estude o seu candidato, estude sobre propostas, estude sobre o que é política, estude sobre o que é comunicação, estude sobre as redes digitais, redes sociais, estude. Sabe por quê? Para a gente poder ter voz para dizer não, eu não quero, eu não aceito, isso é mentira. E não é para causar nas redes sociais, é para você ter essa possibilidade de opção.
de entender que aquilo não te representa ou que aquela imagem não te representa. Então, para mim, é estude. Estude. Gre, para te seguir no Instagram, como? Então, eu acho que tá Grace Duarte. Grace Duarte. Não sou muito ativa, confesso. Mas amo as redes sociais. Acho super importante. Mas quem quiser falar comigo, lá é um caminho, é Grace Duarte. Grace escrito diferentinho, mas acho que o pessoal coloca lá. Gracy Duarte. E é isso, gente. Show. Obrigada, Pri. Querida. A Grace falando, me lembrei de um encontro que eu tive uma vez com uma filha de um alemão que fugiu da Segunda Guerra, num jantar e tal. E ela dizia assim, o que meu pai me ensinou, o grande legado que meu pai me ensinou, que numa guerra, que é uma situação de absoluta falta de tudo, né, uma situação surreal na vida de um cidadão, o que salvou meu pai foram duas coisas importantes. A primeira foi o conhecimento, então ele tinha conhecimento. E a segunda coisa importante que o salvou foram as conexões. Então, o dinheiro, na verdade, não funcionou para nada, não adiantou nada. Mas o que ele sabia, o que ele conhecia e as conexões sociais que ele tinha, o salvaram da pior situação, né, que um ser humano, que um ser social pode vivenciar. Então é isso, o nosso recado aqui, eu vou na onda da Grace, o meu recado final é conhecimento e conexão, né? Usa o conhecimento para fazer conexões sociais, para mudar, para transformar, né? Vai para ação, né? Conheça, se informe e haja. Eu acho que essa é a coisa mais importante a se fazer. Uau, legal. Legal, meninas, olha só, super grata, assim, de verdade, de coração, por vocês terem, né, cedido esse tempo de vocês. Eu sei que é correria, né, mas fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma aula, eu aprendi muito, eu acho que todo mundo que está aqui também. Então, a gente está juntas aí sempre, né? Brigadão por estarem aqui, por estarem com a gente, por participarem e doar aí tanto tempo como conhecimento de vocês. Amo vocês de todo meu coração, vocês sabem disso. Gente, e olha só, agradecendo aqui as meninas, quero agradecer você também que ficou aí com a gente. Compartilha, né? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, compartilha. Conta para todo mundo desse conteúdo bacana aqui. A gente precisa espalhar conteúdo de qualidade, conteúdo bacana. Ativa o sininho. Queria agradecer você por ter ficado com a gente. Agradecer todo mundo que ajudou a fazer esse Pod Pri, além das queridas aqui, a nossa turma querida, nosso time do gabinete, ao Léo aqui em nome da RTV, ao Theo e todo o time da RTV que cede pra gente aí a qualidade para outro nível, né, de podcast. E fica com a gente, vem mais por aí. Pod Pri, pode, é o nosso podcast. Um beijo, meninas, um beijo, amo vocês e vamos pro próximo que já vem gente bacana aí pra gente conversar. Até mais. Obrigada, Beijão. Pri. Obrigada.